Hoje eu vim contar pra vocês a guerra mais injusta da história. A Primeira Guerra Mundial. Pobre Alemanha. Sofreu tanto. Por quê? Bom, vamos começar. A Alemanha tinha dois aliados antes da guerra. Tinha dois aliados. Ela era aliada da Itália, que era um país que, assim como a Alemanha, os dois eles se unificaram, se fortaleceram muito tarde, né? Então, né, eles foram injustiçados, né, pelo Reino Unido e pela França, porque o Reino Unido e a França, eles tomaram todas as colônias na África. Eles tomaram todas as colônias na África só para eles e deixaram só isso aqui para a Alemanha e para a Itália, só isso aqui, sabe? Isso é muito injusto. Muito injusto, sabe? Eles estão achando que são melhores, sendo que a Alemanha era o país mais industrializado da Europa. Não era justo o país mais industrializado da Europa ter só isso aqui de colônia e a Inglaterra ter isso, a França ter isso. Não era justo, cara. Não era justo. O outro aliado era a Áustria-Hungria. A Áustria-Hungria era irmã da Alemanha. Os dois tinham o mesmo sangue germânico. Era natural, eram dois países amigos, eram colegas, sabe? Eram nações amigas. Agora, essa foi a Tríplice Aliança, mas vocês vão ver os inimigos deles, que era a Tríplice Entente. Vocês verem que nações mais cruéis. A primeira delas era o Reino Unido, que é a definição da inveja. Veja, o Reino Unido foi onde surgiu a Revolução Industrial, mas não significava que era porque surgiu lá que ele seria o país mais industrializado do mundo. A Alemanha passou ele e o Reino Unido ficou com inveja. Fim. Era por isso que o Reino Unido não gostava da Alemanha, só por causa disso. Só por causa disso. Eles não aceitavam perder. A França. A França havia entrado em guerra antes, porque quando a Alemanha estava se unificando, a última etapa foi a Guerra Franco-Prussiana. Foi a Guerra Franco-Prussiana. Que, na Guerra Franco-Prussiana, a França perdeu e a Prússia, né, que era a representante da Alemanha, né, que representava todos os reinos alemães, a Prússia, o que ela fez? A Prússia pegou um território de maioria germânica que ficava na França, que a França não tinha direito sobre aquilo, porque o território era maioria germânica, só tinha alemão lá, eles queriam ser alemães, eles não queriam ser franceses, porque eles não tinham sangue francês, eles tinham sangue alemão. Então, nada mais justo que esse território, Alsácia-Lorena, fizesse parte do Império Alemão. E a França não aceitou, a França não aceitou de jeito nenhum essa derrota. Não aceitou. Porque o território era cheio de riquezas, cheio de minérios. A França não podia perder o dinheirozinho dela. Não podia perder a moral dela. Olha só, tá na cara que a Alemanha tá certa. Era o território da Alemanha. Era para ser da Alemanha. Se não era antes, não importa. E o último país da Tríplice Entente, era a Rússia. A Rússia não tinha nada contra a Alemanha, mas ela tinha algo contra a amiga da Alemanha, que era a Áustria-Hungria. Ela tinha algo contra. Sabe por quê? Porque a Áustria-Hungria era um império e dominava vários povos. Mas era um império muito melhor que a Rússia. E a Rússia tinha inveja disso. A Rússia tinha inveja. E principalmente porque a Áustria dominava os povos eslavos. E a Rússia era um país de eslavos. Então a Rússia tinha assim, um ranço da Áustria inexplicável. E a Rússia começou a apoiar a independência desses territórios. Ela não aceitava o sucesso da Áustria. E ela apoiava
essa independência desses territórios para ela ter acesso no mar Mediterrâneo para se industrializar. Ela não estava nem aí para os territórios eslavos. Ela só queria usar eles para se industrializar. Só isso. Só isso que ela queria. Ela queria tirar uma coisa que era da Áustria, sabe? Eram os territórios da Áustria e a Rússia queria tirar. Olha só, bando de país invejoso. Né? E a Rússia também era inimiga do Império Otomano também, que era um império super foda, entendeu? E era inimiga do Império Otomano por quê também? Por causa dos países eslavos também, que o Império Otomano dominava, e depois eles pediram independência, o Império Otomano perdeu todos eles, e o Império Otomano entrou em guerra contra eles, e a Rússia não suportava o Império Otomano por causa disso. Vai entender, é ego, né? É ego, gente, só pode ser. E o Império Otomano fez uma aliança com a Alemanha e eles tinham uma ferrovia que ligava a capital da Alemanha, Berlim, até Bagdá, que era uma cidade do Iraque, que naquela época era território do Império Otomano. Né? Olha para você ver, uma ferrovia. Ou seja, a Alemanha, enquanto a Alemanha estava ajudando, fazendo uma ferrovia, a Rússia estava fazendo um trem desse. Né? Olha para você ver, a Alemanha não fazia mal para ninguém. Por que a guerra começou? A guerra começou porque o arquiduque da Áustria-Hungria foi assassinado junto com a sua esposa por um grupo de nacionalistas sérvios. Um povo eslavo. Era óbvio que, na verdade, era a Sérvia que tinha mandado fazer isso. E a Sérvia que tinha mandado fazer isso com o apoio da Rússia, com certeza. Entendeu? A Rússia e a Sérvia estavam tramando isso, estavam tramando. E aí o cara foi morto, né, para desvalorizar a Áustria completamente, acabar com a moral deles. A Áustria, em seu total razão, e ainda, assim, calma, a Áustria estava calma ainda, e pediu para a Sérvia cumprir 10 condições. 10 condições para a Áustria não entrar em guerra com a Sérvia. Ela tinha que cumprir essas 10 condições. E a Sérvia era tão cara de pau, era tão, assim, fria, que a Sérvia só aceitou 8. A Sérvia não estava preocupada. A Sérvia falou assim, não tô nem aí pra esse cara que morreu, não tem nada a ver com isso, não vou cumprir, não quero saber. Entendeu? E a Áustria, que havia acabado de perder seu herdeiro, não poderia aceitar uma coisa dessas. Então a Áustria entrou em guerra contra a Sérvia. Com toda a razão. Com todo o direito. E a Alemanha estava lá, do lado dela, apoiou. E a Alemanha já sabia que a Rússia ia apoiar a Sérvia. E a Alemanha foi lá e fez o quê? A Alemanha foi e se mobilizou. Ela se mobilizou a favor da Áustria e declarou guerra contra a Rússia. Ela sabia também que a França logo logo entraria, porque a França era aliada da Rússia. E aí a Alemanha declarou guerra à França. A Alemanha queria acabar com isso tudo de uma vez. A Alemanha não estava pensando direito, ela só queria acabar com tudo isso de uma vez. Porém, a fronteira da França com a Alemanha era muito fortificada, não daria para a Alemanha. Não daria para a Alemanha invadi-la. Então, a Alemanha passou pela Bélgica. Ela tinha que passar pela Bélgica, ela não tinha outra escolha. Não importava se a Bélgica era neutra ou não, a Alemanha não tinha outra escolha. Eles não tinham outra escolha. Então, eles tiveram que invadir a Bélgica. E só por causa disso, o Reino Unido declarou guerra contra a Alemanha. O Reino Unido não procurou entender a Alemanha, eles simplesmente declararam guerra contra eles. Foi simplesmente isso. E outra coisa que estava chateando muito era que a Itália não se posicionava, não entrava na guerra de jeito nenhum. E aí a Alemanha teve que procurar outro país, porque já eram 3. Já eram 4 países. E a Alemanha, só tinha a Alemanha e a Áustria. E a Alemanha foi procurando aliados. Procurou o Império Otomano. Ele tinha uma ferrovia, a Alemanha foi lá, convenceu o Império Otomano, a Alemanha era um estado muito bondoso. O Império Otomano foi lá do lado deles. Tá. E a Itália continuava calada. E aí a Áustria falou, tem que fazer uma coisa, esse país é tríplice aliança, o quê? Isso aí é falsidade, isso aí não é coisa de verdade. A Áustria foi lá e falou para a Itália, por que você não entrou na guerra? A Itália falou, porque eu não quero me envolver.
Aí a Áustria chegou e falou: eu te dou um território da Tunísia, na África, se você entrar na guerra a nosso favor. Porém, o Reino Unido veio com uma proposta muito mais grandiosa. E a Itália traiu os seus aliados em favor do Reino Unido e declarou guerra à Áustria e à Alemanha. A Itália traiu os dois países. Ela traiu. E a guerra começou a ficar difícil. A guerra começou a ficar muito difícil. A Alemanha não sabia o que fazer. A Alemanha não sabia o que fazer. E a Alemanha tinha uma vantagem, que era a vantagem dos submarinos. E aí eles decidiram começar a atacar os navios britânicos, né? Normal, é uma guerra, né? Mas os Estados Unidos tinham que se intrometer. Os Estados Unidos entrou no meio da guerra para falar: Alemanha, você não pode fazer as coisas assim. Mandar na Alemanha. Eles queriam mandar na Alemanha. E o que a Alemanha fez? Respeitou os Estados Unidos. Só que a guerra começou a ficar muito pesada e a Alemanha falou assim: esse cara não manda em mim, eu não vou deixar eles mandarem em mim. E voltou a fazer tudo que ela estava fazendo antes, porque ela estava no seu direito. Mas a Alemanha sabia que eles iriam entrar em guerra contra eles. A Alemanha sabia disso. E aí a Alemanha chegou no México e tentou convencer o México a entrar na guerra. Tentou convencer. Mas o Reino Unido foi trapaceiro também. Foi muito mais trapaceiro, porque eles escutaram a conversa dos outros, interceptaram a mensagem e mandaram para os Estados Unidos. Os Estados Unidos declarou guerra à Alemanha e convenceu o México a não fazer nada. E aí a Alemanha estava aí nessa situação. E sabe qual foi o pior de tudo? O pior de tudo foi que os países começaram todos a desistir. Todos. Porém, antes que isso acontecesse, antes que a Alemanha perdesse, ela ainda tinha uma chance. A Rússia desistiu da guerra. A Rússia foi dominada por comunistas e eu não sei o que aconteceu naquele país, que os comunistas chegaram no poder e tudo mais, entregaram de bandeja vários territórios para a Alemanha. Entregaram de bandeja. Eles não queriam mais continuar com a guerra, né, obviamente, né, porque a população lá estava passando fome, né, país atrasado assim mesmo, né, tem que sair da guerra, tem que carregar. Pelo menos uma sensatez, né, desses comunistas. E aí, eles cederam um monte de território e ficou mais fácil, né? Porque aí a Alemanha falou: ah, agora eu vou poder só lutar do lado de cá, né? Do lado da França, do lado da Bélgica e tudo mais. Porém, eles eram muito covardes. Eles eram muito covardes. Eles atacaram a Bulgária sem a mínima piedade. E a Bulgária desistiu. A Bulgária não aguentou a pressão. Eles estavam pegando muito pesado mesmo. E depois o Império Otomano também desistiu. Porque o Império Otomano, eles fizeram revoltas separatistas no Iraque e na Síria, para que esses territórios virassem independentes. E aí o Império Otomano tinha que lutar dentro dele mesmo e fora. Olha que covardia. E o Império Otomano teve que desistir, coitados. Tiveram que desistir. E ainda foram ocupados. E quase foram divididos em 1000 pedaços. E depois veio a Áustria também. A Itália traidora estava acabando com a Áustria. Estava acabando com a Áustria. E aí chegou um momento que não dava mais. E aí vários territórios apoiados pelo Reino Unido e por França e tudo mais pediram independência. Todos foram pedir independência e a Áustria acabou virando um pedaço desse tamanho. Virou aquele país que a gente conhece hoje. Sem nada. Sem nenhum território. Sem nenhuma grandeza. E aí a Áustria teve que desistir também da guerra. E aí a Alemanha ficou sozinha. E a Alemanha teve que desistir, porque senão eles iam destruir tudo. Eles iam destruir tudo. Então a Alemanha foi obrigada a desistir da guerra. A Alemanha teve que desistir. Eles ainda fizeram a Alemanha assinar um tratado de Versalhes. Fizeram assinar um tratado miserável
Como é que eles tiveram a ousadia de fazer isso com a pobre Alemanha? Eles fizeram a Alemanha. Desculpa, gente. Eles tiraram um monte de território da Alemanha. Eles tiraram todas as poucas colônias que a Alemanha tinha. Eles tiraram tudo da Alemanha. Eles impediram que a Alemanha se militarizasse. Eles destruíram a economia alemã. Eles exigiram uma dívida imensa para a Alemanha pagar, que a Alemanha só conseguiu pagar. Vocês têm noção de que ano que a Alemanha conseguiu pagar essa dívida? 2010. Ou seja, eles foram muito injustos com a Alemanha. Eles foram muito injustos. A Alemanha foi a grande vítima dessa guerra. A Primeira Guerra foi a guerra mais injusta da história. Nunca um país foi tão injustiçado assim. Ele só queria justiça. É triste que a história termine assim, mas a história nem sempre é do jeito que a gente quer. Essa foi a Primeira Guerra. Descanse em paz, segundo Reich.